A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos nesta manhã dar início a mais uma escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse 13 de setembro, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que tu nos deu de estar na tua casa para adorar mais e mais a beleza da tua santidade. Senhor, nesta manhã que possamos aprender com este assunto maravilhoso, Senhor da glória, que nós possamos estar a cada dia firmados na tua palavra, no teu ensino. Ensina-nos nesta manhã a estar cada dia mais próximo da tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluias. O Coen de número 13. Jesus com o mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar no gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dor além. Agora espero até ele vir, para que me leve ao seu porvir. Agora espero até ele vir, para que me leve ao seu porvir. Ó, vinde amigos e junto a nós, ouvi depressa do céu a voz. Ó, que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Ó, que se perde não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me, me dará lugar, as mesas que esperam lá. Ouvi o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouvi o convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã, que nos permitiu estar mais uma vez na sua casa para estudarmos neste 13 de setembro de 2020, a lição de número 11, enfrentando as fornalhas da vida. Este domingo vamos estar estudando o livro de Daniel
para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lição de número 11, enfrentando as fornalhas da vida. Louvado seja Deus. O nosso texto áureo nos diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel, capítulo 3, versículo de número 30. A verdade aplicada nos diz assim: aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender, primeiro, mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. Segundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E terceiro, revelar que é no fogo que somos testados. Louvado seja Deus. Nosso texto de referência está em Daniel, capítulo de número 3, verso de número 13, 14 e 15. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 3, verso de número 13, 14 e 15. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Louvado seja Deus. Pai, mais uma vez, nós te agradecemos pela palavra que foi lida nesta manhã, Senhor. Faz-se presente nesta escola, Senhor, que nós possamos estar aprendendo mais e mais da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para guardarmos o que vai ser ensinado aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Louvado seja Deus. Aleluias. Uma lição maravilhosa, uma lição contemporânea aos nossos dias, em que muitos têm abandonado a sua fé, muitos têm apostatado das convicções, que é a certeza de que Cristo vive e vive em nosso meio. Louvado seja Deus. Nesta manhã, nós vamos iniciar aqui, o nosso pastor vai finalizar. A nossa introdução diz assim: nesta lição veremos a bondade e a fidelidade de Deus ao enviar seus anjos para livrar os seus servos da fornalha de fogo. Louvado seja Deus. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo os seus ensinamentos. Louvado seja Deus. Essa é a certeza, meus irmãos. Nós vivemos dias conturbados, dias em que o mundo está aflito. O mundo tem procurado outros meios para resolver a grande questão que assola a humanidade. E Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, vai nos ensinar que Deus, Ele sempre está na nossa vida, sempre, sempre. O comentarista vai dizer aqui que neste episódio que nós vamos estudar nesta manhã, que é o livramento da fornalha, o comentarista vai dizer que a bondade e a fidelidade de Deus, ela é infinita, né? O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel.
Agora, nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. No capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 15, vai dizer que se nós escutarmos a voz do Senhor e seguirmos os seus estatutos, os seus ensinamentos, a bênção do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Às vezes nós nos perguntando, muitas vezes, o porquê disso, o porquê daquilo, por que nós estamos passando por isso, por que nós estamos passando por aquilo. Ou nós não estamos escutando a voz do Senhor, ou nós não estamos seguindo os seus estatutos, ou vice-versa, E a palavra de Deus como base da nossa fé, como base da nossa e nós conhecemos pessoas que vivem assoladas, que vivem agoniadas, que vivem atribuladas. Por quê? Porque em algum momento deixou de acreditar na bondade e na fidelidade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele nos guarda. A Bíblia vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mesmo que nós nos desviamos do nosso propósito, que é seguir ao alvo que é Cristo, mesmo que nós desviamos do morar no céu de glória com Cristo, Deus permanece fiel. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na primeira carta, no capítulo 3, que Deus, ele não se alegra e ele não quer que nenhum de nós se perca nesta trajetória, nesta caminhada. Deus, ele não se alegra. Às vezes nós vemos pessoas questionar a existência de Deus, questionar a bondade de Deus, questionar a fidelidade com Deus. Afronta você que é cristão, você que é salvo em Cristo. As pessoas lá fora, ela tem uma visão de que quando nós aceitamos Cristo, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador, vai ser só bênção, vai ser só alegria, só vitória. Realmente é, mas devido à natureza pecaminosa, a nossa achamos lá de Adão, nós passamos por provas, nós passamos por luta. Agora a diferença é que o mundo passa pelo sozinho. Já os cristãos, já nós que estamos na casa do Senhor, passamos pela prova juntamente com Cristo, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Deus que nos guarda de todo mal, quando nós perseveramos firmes, não é? E seguindo aos seus ensinamentos, Nós não podemos esquecer dos ensinamentos de Cristo, No Antigo Testamento nós vamos ver as leis que Deus já no Novo Testamento vamos ver o próprio Cristo ensinando como devemos andar para seguir ao céu de glória. Senhor Jesus. Ponto 1. 3 jovens amigos de Deus. Olha que interessante, irmãos. 3 jovens amigos de Deus. Esta lição terá como partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia, e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 1, versículos 6 e 7. Estes jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Louvado seja Deus. Aqui nós destacamos 2 pontos de suma importância. O primeiro ponto,
as nossas amizades, né? Devemos nos questionar: quem são as nossas amizades? Com quem andamos? Né? Tem um certo ditado que diz que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Mas o cristão, ele inverte esse ditado. Qual é a inversão? Quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Essa é a vida do cristão. Irmão Jário, então eu não posso ter amizades texto da igreja? Sim, pode. Agora, tem uma linha tênue. Que linha é essa? Eu não posso deixar-me influenciar por estas amizades, certo? O que aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Eles eram amigos de Deus, a Bíblia vai dizer que eles eram amigos de Deus, e mesmo cativos, mesmo em terra estranha, mesmo em um lar estranho, mesmo em um país estranho, onde adoravam a outros deuses, a fé dos quatro permaneciam no Senhor Jesus. Às vezes, nós servimos a Cristo aqui fielmente, com fervor, ânimo, porém, no nosso trabalho, poucas pessoas sabem que somos cristãos. Na nossa escola, cristãos. No banco onde pagamos as nossas contas, poucos sabem que somos cristãos. Nós somos cristãos aqui na casa do Senhor, mas somos daquela porta, mesmo os jovens em terras onde outros deuses eram adorados, os quatro permaneceram fiéis a Cristo. E pior ainda, mesmo trocando de nome, eles tiveram seus nomes trocados, e não foram por nomes melhores, foram por nomes piores, e até um deles em adoração a um deus babilônico, que era o nome de Abednego. O nome de Abednego é em homenagem a um deus, ao deus negro. Mesmo com todas estas coisas contrárias, os três permaneceram fiéis. É assim que nós temos que ser. Nós estamos aqui na casa do Senhor, fiel, fervoroso, como Cera era se contaminar com a porção do manjar do rei, e com o vinho segunda era se manter. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvidas sobre qual lado. Versículo de número 8. Eles seguem do Senhor. Aqui cabem duas interrogações. A primeira: quais têm sido as suas escolhas? E a segunda: Deus tem sido de achar que está tendo vantagem sobre alguma coisa, a gente acaba aceitando. E aí vai passando os dias, vai passando o tempo, vai passando o vinho. Eu creio que aquela mesa era uma mesa maravilhosa. Devia ter todos os tipos de refeições mais bonitas, mais vistosas, mais gostosas. Imagina que situação. Você está em um propósito e aparece uma oportunidade na sua vida. A oportunidade não é para levantar o teu propósito, é para derrubar o teu propósito. E nós aprendemos com esses 4 jovens que temos duas opções. Ou nós aceitamos com o mundanismo, com a incredulidade, com tudo aquilo que o mundo oferece, e vivemos uma vida tranquila, ou nós recusamos e seguimos na contramão do mundo. E quando nós seguimos na contramão do mundo, nós estamos seguindo na mão em direção a Cristo. Esta é a verdadeira realidade em que nós vivemos hoje. Quantas pessoas nós conhecemos que perseguem a nossa vida, né? Que tiram sarro, zombam da nossa cara. Por quê? Por simplesmente sermos cristãos.
servimos a Cristo, né? Às vezes, no meio mais jovem, a gente vai o santarrão, né? Nas pessoas mais de idade, a gente diz assim, quer ser mais santo do que os outros, né? Certeza que alguns de vocês já escutaram alguma dessas palavras, algumas dessas provocações. Por quê? Porque em algum momento nós nos recusamos dos manjares que o mundo oferece. E quais são os manjares? Aí é infinito. É a prostituição, é a bebedeira, é os vícios, é a lascívia, né? É a avareza, é a busca incessante pelo dinheiro, é o amor ao dinheiro e muitas outras e muitas outras. É isso que o mundo hoje vive, né? Hoje mesmo em meio a esta situação em que nós estamos vivendo, né? Só se fala do lado financeiro, né? Esses dias eu estava assistindo algumas coisas na internet e a preocupação hoje não é mais o vírus. A preocupação hoje é a economia, né? Por quê? Isso é o que o mundo se preocupa. O mundo ele não se preocupa com comer, o mundo ele não se preocupa com vestir, o mundo ele não se preocupa com o espiritual, o mundo não se preocupa com o emocional, não. O mundo ele se preocupa com dinheiro, com financeiro. Por quê? Porque no mundo, se você tem dinheiro, você pode. Se você não tem dinheiro, você não pode. E nós, como cristãos, nós aprendemos aqui. Nós temos sempre duas escolhas. Ou nós nos contaminamos, ou nós não nos contaminamos. E aqueles 4 jovens, eles escolheram não se contaminar. O comentarista vai dizer que em Daniel 1:8, em nenhum momento eles tiveram dúvidas de que lado ficar. Nós não podemos ter dúvida, mas quantas pessoas nós conhecemos que em um momento de dúvida, em um momento de vírgula, ele caiu. Porque nós não podemos ter dúvidas. Nós não podemos ter dúvida de que Deus está ao nosso lado. Nós não podemos cochear em 2 pensamentos. Eu não sei, talvez vai dar certo, talvez Deus... Não. Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai dizer que esses 4 rapazes em nenhum momento duvidaram que Deus estaria presente na vida deles, no império. Mesmo eles estando cativos na Babilônia, mesmo eles estando em terra estranha, eles não tiveram em nenhum momento dúvida de que Deus estaria presente nas suas vidas. Qual tem sido a sua escolha? Em sua escolha, sido a primazia? Essa fica a nossa questão no ponto 1. Nem tudo que reluz é ouro. Qual tem sido a sua escolha, né? A escolha de seguir a Cristo, ela nem sempre é a mais bonita. Nem sempre. A escolha de renunciar ao mundo, ela não é fácil. Imagina você ver uma mesa preparada, um banquete preparado, que aqui é simbolizando as coisas do mundo. Imagina você estar diante de uma mesa e a sua carne, ela querer sentar para se deliciar dos manjares que tem na mesa. Mas nós, como cristãos, como salvos, na pessoa bendita de Jesus, nós temos 2 escolhas. Ou sentamos e nos contaminamos, ou não sentamos e vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. Temos que renunciar ao mundo. Quando nós renunciamos ao mundo, renunciamos aos manjares. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é bondoso, Ele é fiel para recompensar a sua fidelidade para
Louvado seja Deus. 2. Não deixe que seus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram enganar. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, o comentarista cita aqui, o versículo 7, nós vamos ver o profeta, chegando na casa de Jessé e, Senhor, eu vim aqui ungir um rei. Aí chega o primeiro, bonitão, vistoso. Aí Samuel, é esse que eu vou ungir. Eu tenho certeza que o profeta pensou, um rapaz alto, forte, vistoso, vai matar muitos guerreiros, vai ser um rei imponente. Mas a gente já conhece o final da história, O profeta ungiu Davi como rei. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, na primeira capítulo de número 1 e o verso 27 e 28, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas para confundir. Deus escolhe as coisas grandes, as pequenas, para confundir as grandes. Acrescenta mais assim, e Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E aqueles que estão lá em cima, se achando, Deus pega lá de cima assim e joga no chão, reduz ao nada. É assim que o meu Deus trabalha. E nós temos que ter a fé firmada neste fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento de que Deus ele não olha para a nossa escolaridade, na nossa conta bancária, não. Deus ele olha para a nossa fidelidade, para a nossa perseverança. É isso que Deus olha. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos. O mundo, meus irmãos, o pecado o pecado não é ruim, não. Se você pensar que o pecado é ruim, não, o pecado é bom. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele nunca vem de uma forma desagradável. Não. O pecado, ele sempre vem de uma forma agradável, de uma forma bonita, de uma forma vistosa. Por isso que o comentarista diz, não deixe que seus olhos te enganem. Tem um ditado que diz que a beleza não se coloca na mesa. Por quê? Porque às vezes, a Bíblia é quem diz, nós olhamos por fora, é bonito, é vistoso, está cravejado de pedras, diamantes, rubis, mas por dentro é uma sepultura, é um túmulo. E nós não podemos deixar que os nossos olhos nos enganem. Nós não podemos deixar que aquilo que nós olhamos no mundo lá fora possa ser mais atrativo do que nós encontramos aqui na casa do Senhor Jesus. Lá fora é bonito, lá fora é vistoso, mas o salário é a morte. Aqui não. Aqui pode até não ser bonito, pode até não ser vistoso, mas o salário é a vida eterna com Cristo. Louvado seja Deus. Porém, era mais um aspecto no extenso da cultura babilônica. A comida e o vinho eram parte de um programa de assimilação da cultura babilônica. Olha só, meus irmãos. O que acontece? O rei, ele percebeu que naquele tempo a Babilônia, ela invadia outros reinos. E o que acontecia? Ela traziam junto com os espólios, junto com as conquistas, o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Ela trazia também escravos, no qual estava no contexto Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel.
Eles ficavam cativos na Babilônia. Porém, imaginam ter vários povos de diferentes nações, escravos dentro de um reino, cada um tinha uma cultura, cada um tinha um rei, cada um tinha um Deus. Então o que acontecia? O rei, ele instaurava um programa para a pessoa entrar de um jeito e ao decorrer do tempo ele se aliar com a Babilônia, ele virar um babilônico. E hoje não é diferente, meus irmãos. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos em uma terra estranha, sim. A minha Bíblia diz que nós não somos daqui, nós estamos aqui só de passagem. Louvado seja Deus. E o que acontece? O mundo, ele traça planos, ele traça projetos. Olha, eu não vou. O inimigo ele funciona mais ou menos assim. Eu não vou derrubar o João aqui, mas eu vou derrubar o João bem acolá. Eu não vou derrubar o André aqui, mas eu vou derrubar o André bem acolá. O inimigo, Amazão, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Enquanto o crente fica dormindo, enquanto o crente fica estagnado, enquanto o crente fica parado, o demônio ele está trabalhando. Como eu vou derrubar, como eu vou assolar, como eu vou atribular. O diabo é assim, ele veio, a minha Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. O diabo ele fica 24 horas planejando como eu vou derrubar, como eu vou destruir. Eu não destruí aqui, mas eu vou destruir lá. Eu não destruí aqui, mas eu vou destruir lá. Mas aí o salmista vem dizer no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a vida de um cristão. O mundo está traçando planos, o mundo está traçando estratégias para te amarrar, para te derrubar, mas nós estamos aqui firmes no Senhor, abundante, constante, sabendo que tudo isso que nós estamos vivendo é para um propósito maior, que é entrar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos babilônicos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Nós temos que ser diferentes, né? Às vezes nós ouvimos alguns comentários, fulano é diferente, rapaz. Fulano ontem era, hoje não era mais. Este é o evangelho que nós pregamos. É o evangelho da renúncia, é o evangelho da diferença. É o evangelho que Cristo entra na nossa vida e nós somos transformados. Nós fomos transformados. Nós antes éramos um velho homem, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas como a nós, no momento em que Satanás coloca os manjares, coloca os banquetes, nós temos que fazer a escolha certa. Daniel, capítulo 1, versículo número 8. Nenhum momento Daniel teve dúvida de que teria que renunciar aos manjares do rei. Em nenhum momento. O comentarista aqui exemplifica. Satanás enganou Eva por meio do olhar. Davi pecou com Batseba por um olhar. Demas foi atraído pelas coisas do mundo por um olhar. Mas na contramão de tudo estavam os 4 jovens, certo? Os nossos olhos, mano, é a entrada do corpo. O olho humano, ele é a entrada do corpo. O que você olha, né? Se você olha uma coisa nova, uma coisa bonita, você deseja. Se olha um carro novo, você vem no coração e eu quero um carro novo. Você olha uma moça bonita para namorar, você já olha assim, eu quero namorar com essa moça. Você olha um celular bonito, celular. Por quê? Porque os olhos é a entrada do corpo. E o comentarista vai dizer que os nossos olhos não podem nos enganar. Vamos para o nosso coração blindado.
O nosso coração tem que estar firme. Os nossos olhos estão vendo os manjares. O nosso coração está pulsando na fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos olhos estão de Satanás, tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, morno, porque usado de arte inteligente, ele sabe que para tirar você da casa do Senhor, levar para fora, para te derrubar é mais difícil. Então o que acontece? Ele vai tirando o prazer que você tem na casa do Senhor. Antes você lia a Bíblia, você não lê mais. Antes você orava, você não ora mais. Antes você evangelizava, você não evangeliza mais. Antes você tocava, você pregava, você cantava. Hoje você nem toca, nem prega, nem canta. E ainda critica aquele que tem se levantado para fazer. Quantas pessoas que nós conhecemos que ontem ele tinha aquele fervor, ele tinha aquele amor. Mas o que acontece? As coisas do mundo, os manjares, deixado com que ele se afaste do seu propósito, que é servir a Cristo. Satanás, ele é muito inteligente. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte da nossa história. Salmos 31, versículo 3. O salmista vai dizer que Deus é quem traça os nossos planos. Deus é quem traça os nossos caminhos. O salmista, você pode conferir aí, Salmos, capítulo 31, versículo de número 3. O salmista vai cantar, dizer que Deus é quem traça o meu caminho. Deus é quem traça a minha trajetória. E quando eu decido trilhar este caminho que o Senhor tem para mim, a vitória é garantida, a bênção é garantida. Quando eu decido seguir os caminhos que o Senhor traça para mim, e a Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são melhores, são maiores para mim. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida. Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato. Nós não podemos tratar, amados irmãos, Deus como uma hipótese. Será se Deus existe? Né? Será se o céu existe? Mas tem muitos cristãos hoje dentro da igreja questionando a existência do céu, questionando a existência do inferno, questionando a existência de Deus. E o comentarista vai dizer que nós não podemos tratar a fé em Deus como uma hipótese. Será se Deus existe? Será se Deus vai curar? Será se Deus... Nós não podemos tratar Deus como uma hipótese. Nós temos que tratar Deus. E o que é um fato? É uma certeza. Deus existe. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai me livrar do laço do passarinheiro. Deus vai me livrar da peste. Deus vai me livrar das armadilhas do diabo. Esta é a senha para nós vencermos. É que Deus é real, que Deus é verdadeiro e Ele está no meio do seu povo para nos livrar das mãos de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As escolhas dos cristãos provocam resultados inimagináveis de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas vezes nós nos perguntamos, Senhor, que maravilhoso isso que aconteceu. Por quê? Porque eu fiz uma boa escolha. Eu fiz uma boa escolha. E quando eu faço uma boa escolha, a minha Bíblia vai dizer que é recalcada, sacudida,
e transbordante é a bênção do Senhor na minha e na tua vida. Quando eu tenho uma boa escolha, os resultados de Deus para a minha vida são inimagináveis. Se eu peço 1, o meu Senhor manda 2. Se eu peço 5, o meu Senhor manda 10. Se eu peço 10, o meu Senhor manda 10. Por quê? Porque quando eu faço uma boa escolha, o resultado de Deus na minha vida, ele é inimaginável. Quando eu oro a Deus, quando eu peço a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, me capacita, Senhor, eu quero pregar, Senhor, eu quero cantar, Senhor, eu quero tocar. Jeová, vem com a sua mão poderosa e me dá o dobro de tudo aquilo que eu peço. Mas o requisito é fazer uma boa escolha. Quando eu escolho renunciar ao mundo, quando eu escolho renunciar ao pecado, quando eu escolho renunciar os manjares do rei, a bênção, ela é inimaginável na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, vamos ouvir o nosso pastor. Louvado seja Deus, que vai nos ensinar o ponto 2, ponto 3, forte, e tem mais experiência para nos ensinar. Graças a Deus. Nesta manhã, nós saudamos a todos com a paz do Senhor, e é momento de continuar a agradecer a Deus. O Deus que nós servimos, igreja, é o Deus que ainda esses jovens serviram. E a gente ouvindo quantas vidas que estão sendo enganadas. Não é o mundo que está difícil, irmãos, é o ser humano que está cego. Aqui foi muito bem explicado. Se eu faço uma escolha errada, vai dar errado. Os jovens tiveram toda a oportunidade de fazer a escolha errada, mas decidiram, colocaram nos seus corações o desejo de fazer certo, para hoje nós estarmos aqui, tirando nossas lições, que as fornalhas, o assunto da nossa lição, as fornalhas, elas sempre apresentam, elas sempre vêm ao nosso encontro, mas nós vamos falando com Deus dos jovens hebreus, e Ele vai nos capacitando, e aqui estamos para a glória de Deus. Nós vemos fé em tempos difíceis. E o que mais o ser humano fala, irmãos, é errado. O ser humano, ele pronuncia muito errado. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida, quando o jovem Daniel interpretou seu sonho. No capítulo 2, verso 47, ele já sentia um choque, porque estava ali já uma oportunidade de Deus se manifestar através de um sonho. Oh, glória! Ainda assim, não aprendeu nada sobre Deus. Ele recebeu um choque, ele viu o sinal, ele viu a mão de Deus, mas mesmo assim ele continua ainda cego. Não aprendeu nada. Deus, pois, ambicionou ser adorado como tal. Está em Daniel 3, até o verso 6. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram a prostrar diante da imagem deste monarca, e isso lhe trouxe consequências. Vem as consequências, vem as dificuldades. Nós, para estarmos aqui, irmãos, nós já passamos por várias fornalhas, por várias dificuldades, mas o nosso Deus tem sido e é o nosso auxílio, Ele é nosso socorro bem presente na angústia. Tem pregador por aí que não estuda a Bíblia, ele diz que jovem é a parte mais fraca da igreja. Mas se estudar a Bíblia como nós estudamos, uma palavra revelada,
nós vamos encontrar lições extraídas através de jovens, não só esses, mas como os demais, para a glória de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, ainda que a sarça se arde, ainda que o mar se turbe, se levante, mas nós temos que ter aquela fé inabalável. Primeiro, se você for ouvir terceiros, nem eu e nem você, o Senhor e quem nos acompanha, quem nos assiste, dá conta. Você tem que pedir a Deus. Será que os hebreus só tinham 3 jovens? A nação hebreia era só 3, era? Será que aqueles jovens tinham amigos? Será que eles foram criados em família? Sim, que a nação de hebreu não é pouquinha, né? Mas lá eles foram convidados e eles já vieram com aquele desígnio. Nós vamos, eu vou, está no capítulo 1, eu vou trabalhar na casa do rei, mas eu vou levar o meu Deus para lá. Vou. É só você estudar na sua casa com tempo, acorde, aí abre a sua Bíblia e vai estudar Daniel. Ele disse, nós vamos trabalhar na casa do rei, mas nós vamos levar o nosso Deus. Lá nós não vamos contaminar, lá nós não vamos fazer nada segundo é a ordem dele. Nós vamos obedecer ao Deus. Hoje é a mesma coisa, meu filho. Nós estamos aqui hoje porque Deus colocou em nosso coração observar, obedecer a Deus, ter fé este Deus maravilhoso. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, recusar apostar-se diante da imagem deste monarca, e isso lhe trouxe consequência. Ninguém vai dizer para você, nem para mim, ninguém veio aqui como bobo, dizer que quando você vê uma coisa fácil demais, fuge dela. Fuge dela. Tudo que vem às nossas mãos, ao nosso favor, tem que ter preço. Não é dinheiro, preço da obediência, preço da decisão que eu preciso tomar por Deus. Quantos episódios, quantos fracassos, quantas catástrofes nesta manhã por falta de uma decisão sábia. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo de errado é falta de um no Senhor. Aí quem não estuda a Bíblia diz assim, ao mundo de hoje, pare, deixe de ser mentecato espiritual. De dia que Deus fez o homem, começou essa guerra. E ela só vai terminar quando Deus tira o homem da terra. Enquanto nós estivermos aqui, a fornalha está acesa. A fornalha está acesa. E tem alguém para nos jogar na fornalha. Ou não? Ou basta só o fogo estar aceso? Tem alguém para nos jogar na fornalha. Mas tem também um Deus tremendo, um Deus primórdio, que nos livra da fornalha. Né? Graças a Deus. E não venha para cá, irmãos, querer comer o doce sem saber do trabalho que ele deu, não. Amém? Quando você for comer o doce, quando você for lá no açaí, hoje à noite leva o pastor, quando você sentar lá assim, eu quero isso aqui do melhor. Mas lembra que teve alguém que subiu no pé de açaí. Né, Gaoni? O pastor não come açaí subindo. Oh, meu Deus. Mas lá teve alguém, né, mano? Já subiu, mas hoje não dá conta mais não. Então nós temos que saber, irmãos, para nós estarmos aqui hoje aprendendo, levando a sério as coisas de Deus. E as coisas de Deus, irmão, elas têm que ser sérias, como esses jovens levaram a sério. Vem consequência? Vem. Mas nós estamos com a nossa posição. Nós temos uma escolha, que é adorar a Deus. Nós vemos a insanidade de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para assistir à consagração
de a sua estátua levantada em sua homenagem. Opa! Mandou chamar todo mundo para aquele evento. Mas lá também tinha 3 jovens hebreus. Aleluia. Podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. Daniel 4:30. Quando todos os seus súditos se reuniram e estava de pé diante da estátua, ele ordenou: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostardes e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será da mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Daniel 3. Tal ordem acarreteria em uma prova de fé jamais vista na história. Parece-me que era o cúmulo, era um negócio difícil. Mas ali tinha jovem servo do Deus Altíssimo. Hoje, igreja, qualquer coisinha, ou ele ou ela já desbandalhou. Não, alguém foi convidado para uma orgia da igreja. E eu tive a licença de ensinar. Era obrigado você ir para aquele lugar? Não. E cadê a sua cabeça? Eu digo, lê a Bíblia para você ter uma certeza se era para você estar lá ou não. Aqui, igreja, foi convidado províncias, povos, línguas, gente. Chamou todo, venha. Mas, com certeza, parece-me que eu estou vendo a fé brotar assim debaixo do que fosse. Se era rocha, se era d'água, a fé brotando ali. Rapaz, é o seguinte, nós estamos aqui, mas nós não vamos não. Glória a Deus. Aí eu bebi porque fulano me ofereceu. Fumei, não, eu caí porque fulano me convidou. Mas antes disso você recebeu um convite para morar no céu. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, ressuscitar por nós. Não, aí entra a história de quem não estuda a Bíblia. Não, o homem tem um dia da fraqueza, é mentira. Se o homem tivesse dia de fraqueza, aquele jovem tinha caído. No capítulo 1 já tinha desbundado, tinha acabado. Já tinha esfarelado a história dos jovens hebreus. Não, desde a história, desde o capítulo 1, você já encontra os jovens. Não quero, não vamos, não vou fazer, não vou comer, não. Rei, tem esses rapazes que veio trabalhar na casa do rei aqui, que o Senhor mandou ajoelhar, e não ajoelha não. Oxe, pois toca de novo os instrumentos aí, toca, não, rei, agora foi que eles não ajoelharam, agora que eles não adoraram. Pois para frente nós vamos. Aquele que não adorar vai ser jogado na fornalha. Que tem alguém de olho em mim e você para nos jogar na fornalha. Tem alguém de olho aí, como estava nos jovens, para jogar na fornalha. Mas vejamos, sem fé em meio à morte. Escuta aí, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Até o escritor aos Hebreus, está escrito que sem fé é impossível. Aí você escuta muitos crentes, você escuta até obreiro que consagraram obreiro aí de qualquer jeito. Porque na Bíblia, irmãos, diz que tem as características de ser consagrado. Mas hoje não tem mais, muito segmento aí, não tem mais a Bíblia para consagrarem. Consagra qualquer casca de pau aí, folha seca no chão. Aí você escuta uma pessoa consagrada dizer que não, isso aí não vai dar certo não. Rapaz, se você for estudar a Bíblia, Deus não deixa os seus a sós. É o impossível, mas essa reunião aqui, este grande acontecimento para a consagração
da estátua, aqui é a Bíblia quem disse, você pode ler a Bíblia, que chamou, arrastou a rede e trouxe. Agora você imagina, vim daqui, vim dali, vim prefeito, satrapo, veio secretário, veio tesoureiro, veio todo mundo. Mas eles, rapaz, é o seguinte, nós não. Vamos ficar aqui. Glória a Deus. Os músicos tocavam e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens, fiéis e tementes a Deus, não se curvaram e não adoraram aquela estátua. O 3 e o 12 de Daniel. Não. Os 3 jovens fizeram a diferença. Nós vemos aqui, para a glória de Deus. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-lo ao rei. Verso 8. Essa informação não agradou nada ao rei Nabucodonosor. Verso 15. Que lhe deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agrave. Contudo, os 3 jovens tinham convicção do seu ato e que isso poderia lhe custar. Ainda assim, não abriram mão do seu Deus. O verso 17. Sabendo que ele, como rei, poderia matar, mas não abriram mão da convicção. Uma coisa eu descobri na minha vida, estudando a Bíblia, irmão. O nosso segredo, o nosso sucesso está lá. Não é hoje. Pode terminar hoje, mas não é hoje. Que eu ainda posso viver 100 anos ainda. Amém? Ô, glória. Então, pode ser hoje, Deus me chamar, mas também pode ser com 70, com 80. Amém? Ainda quero fazer 50 anos de ministério. Agora que tem 27. Ô, glória. Ainda quero fazer 50 anos de ministério. E o pastor Jair de um lado ali, todos, né? Eu tenho que ter esse sonho, irmãos, porque eu tenho uma fé convicta. Não é de ficar para a semente, é de transmitir. Hoje me mandaram uma mensagem do pastor Antônio Júnior, de quando ele adoeceu. Vocês já ouviram ela também, né? Ele testemunhando, quando ele adoeceu. No sentido que o pastor Antônio Júnior falou lá em Minas, quando ele adoeceu, ele passou nessa mesma estrela aqui da fornalha. Lá no quarto dele, ele começou. Você já assistiu aquela mensagem dele? É coisa de arrancar Nabucodonosor e botar para um lado. Mas Deus deu vitória para o pastor Antônio Júnior. E é um dos grandes mensageiros hoje para a glória de Deus. Né? E aqui estamos, irmão. Não! Aí vem quem não estuda a Bíblia. Não, esses dias nós encontramos um obreiro fugindo, que disse que tinha base na Bíblia para fugir, né, Manuel? Era o Manuel cutucando de lá e eu cutucando de cá, e o Manuel cutucando de lá, e hospedou na casa do Manuel, e o Manuel cutucava, eu cutucava, disse, rapaz, joga essa Bíblia fora, rapaz. Joga a Bíblia que está dizendo lá em tal lugar, digo, rapaz, joga essa Bíblia fora e adquire uma que eu uso. Ô, glória. Tá? Eu não ensinei mais, que ele não veio lá em casa, mas eu quero ir mais uma major lá, se Deus quiser. Vamos lá, se Deus quiser. E falar, irmãos, a verdade. Deus que deu vitória a 3 jovens, Ele está aqui nesta manhã. Ele está procurando a quem Ele vai ajudar nesta manhã. Não é isso? Vemos aqui. Esta informação não agradou. Não, de jeito nenhum. Que Ele deu mais uma oportunidade de se retratarem. Vixe, de tamanho agravo. Contudo, os 3 jovens tinham convicção do seu ato e que isso poderia lhe custar. Ainda assim não abriram mão do seu Deus. O verso 17. Sabia, estava no risco, estava no beice a língua. O ditado do Maranhão, beice a língua. Estamos aqui no risco, mas é no risco que nós vamos levantar nossa voz. E nós não vamos fazer. E Nabucodonosor, irmão, ofereceu faculdade de graça. Posso ler para vocês? Foi lá no ponto que você leu, não foi não? Faculdade de graça, Fredson. Tudo do melhor, você vai ficar no ditado do mundo, top. Vai ficar só o milho e buiado. Mas aqui, nós vemos aqui,
Nabucodonosor era um rei, no ponto primeiro. É sagaz, que oferecia aos príncipes escravos uma faculdade gratuita. Se vocês ajoelhar, tem faculdade que vocês quiserem, uma posição de destaque no reino e um salário digno. Não, nós não queremos dinheiro nem quer faculdade, não. Nós queremos o nosso Deus. Hoje, qualquer coisinha. Não, ele tem uma boca aberta. A boca é do diabo, rapaz. Fica com Jesus, a porta está aberta. Olha, irmão, estava escutando aí, lá? Faculdade, destaque, um salário digno. Esse tipo de persuasão fazia com que os cativos esquecessem de sua terra e vivessem sobre a egíde de seu domínio, abandonando as suas raízes e tornando-se parte do seu reino. Aquele jovem com seus sonhos, não era verdade, Manuel? É igual eu estou jovem sonhando, aí vem as propinas, aí vem lá para cá. Foi em tal lugar, lá não vai faltar nada para você, mas não tem o céu. Não, é muito forte isso aqui. Ele tinha tudo para oferecer. Deixa para lá. Nós vemos aqui. Aprendemos com estes jovens que quem não tem perspectiva eterna pode temer a morte. Mas quando sabemos que tem algo muito melhor, nos aguardamos a morte. Passa a ser lucro. Está em Filipenses 1:21. Paulo disse, não, morrer para mim é ganho, é lucro. Mas tem crente, irmão, tem pessoas que já foi falado aqui que o nosso presidente, ele está interessado que carro é o que tu tem? Rapaz, fulano agora mudou de carro. Agora, ó. Agora fulano uma W4 de E a alma? Que não é pecado você ter uma W4. Se não quiser, dá para o pastor. Né, negão? Correr chão preto. Possante. Mas o ser humano, ele está mais... Vamos a um pequeno análise aqui. Esse acontecimento aí, algumas coisas subiu, né? Que tem que subir, o preço e tal. Está uma questão aí sobre o arroz. E onde eu tenho chegado, eu tenho dito, é no açougue, é no supermercado, me levar lá, me mostraram lá, isso aqui já é o preço que chegou. Eu digo, sim, vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Essa é a minha ideologia, vai ficar mais caro. Porque são poucos os produtores e a nação aumentou. Hoje os pais se sentam mais para falar em faculdade. Eu estou mentindo? Não, se eu estiver mentindo, vocês me falam. Não se fala, tem que produzir. Qual o seu discípulo? Você tem terra? Vamos fazer um investimento para plantar 50 mil hectares de arroz? Não. O pai às vezes plantou até 10 alqueiros. Eu estou errado? Faculdade planta? Faculdade se instrui, mas precisa do básico, que é o solo, que a nação não está preocupada com produzir. Estou errado? Ele está preocupado com viver, mas ele esqueceu que tem que produzir. Ele esqueceu que temos que orar para que venha a produção. Eu vou orar hoje para não chover. Digo, ô indivíduo, não faça isso não, que eu preciso de comer. Tem gente tão mendigo na Bíblia que ele conta com a vantagem. Eu orei e não choveu. Nunca fiz essa oração até hoje. E eu estou pedindo a Deus para não deixar fazer essa oração. Chove. Manda chuva, Senhor. Né, Gaone? Gaone passa o dia todo no ar-condicionado, mas precisa ir no mercado. Ou não? Ou de lá você já vai embora? Né? Vai no mercado. Chega lá, compra o que você quer. Né? Qualquer um de nós dependemos do solo. E a nação, o ser humano, os governantes, o Congresso Nacional não está preocupado com o solo, não. Porque ele mete o braço se eu quiser. Alguém acha ruim eu falar, mas Deus me constituiu para falar, igreja.
O senhor é contra político? Não. Eu sou contra eles não ter visão de o que é produzir. Sou contra e vou morrer falando para a glória de Deus. E eu preciso, como pastor, eu preciso de orar para Deus abençoar os irmãos, os demais, os que eu não conheço. Eu estava no monte um ano, o telefone tocou e eu fui atender aquele senhor. E ele disse, pastor, eu tenho tantos hectares de arroz. E se não chover, vou perder a roça completa. E eu olhei para aquele senhor no céu e disse, olha para o céu. E eu perguntei por telefone, no município que fica a sua terra, está nublado ou o sol está aberto? Ele disse assim, o sol está quente. Diga assim, veja o que Deus vai fazer hoje. Tem alguma nuvem? Ele disse, não. Eu disse assim, Deus manda lhe dizer que você não perde a sua roça. E eu comecei a orar lá no monte. Não fui exigir de Deus, não. Ai, Senhor, eu não, quero mostrar. Não, que eu não faço oração de tolo. Eu sei quem é o meu Deus. E ali, nos meus trabalhos, eu estava sozinho no monte nesse dia, humano. E eu comecei a dizer, Senhor, eu quero te agradecer pela roça do homem chamado José Maria. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, eu quero te agradecer. Comecei a agradecer, render graças. Aquele homem, ele te aceitou como um salvador, ele te conhece. E eu quero te agradecer porque o Senhor vai zelar a roça dele. Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou e ele gritando, chorando. Pastor, choveu lá no Crueira, onde é a fazenda dele. Choveu no Crueira, que enxurrou. Eu digo que você sabe que Deus ainda fala com você. Aí depois ele pegou um arroz na casca, no caminhão dele, e foi levar para casa do pastor de Marmora, noutra cidade longe. Oh, aleluia. Aí eu não comi o arroz sozinho, dei para os irmãos. Vamos doar, vamos dividir o arroz que Deus mandou. Aleluia. Irmãos, tem as dificuldades? Tem, mas o meu Deus, aqui, aqueles jovens, eles não estavam com esse medo de morte. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho que ter temor no meu coração de pecar contra o meu Deus. É o caso dos jovens. Pastor, o senhor está estendendo muito, tem que ensinar. Só pode ensinar a verdade quem está na verdade. Glória a Deus. Nós estamos na palavra ou não? Quanto morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua. Eles disseram sorono não ao rei, não lhe importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que tinha costume e ordenou que os lançasse no fogo ardente. 3, o verso 20. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os homens que o lançaram, os jovens, na fornalha. Verso 22. O risco era notório e a sentença já havia sido dada pelo rei, extermínio para os insurgentes hebreus. Entretanto, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que havia tomado a decisão certa, permanecer fiel a Deus. O verso 17 que nós falamos aqui. Me prende bem aqui, meus filhos, até dá para a gente terminar aqui. Eu acredito, você está aqui porque acredita, você está nos acompanhando, vá assistir depois, compartilhe para ajudar. A Bíblia conta, eu creio, os rapazes que levaram os jovens morreram do fogo, e os jovens não morreram. Aleluia. Porque tinha tomado uma decisão. E já falamos aqui, quando nós tomamos uma decisão, oh, aleluia. Quando nós tomamos uma decisão certa,
está horas e horas e horas assinando embaixo. Vamos fazer isso, se Deus permitir, nós vamos fazer. Quando a gente adquiriu esse terreno aqui, ali, breve, Assembleia de Deus, Madureira. Aí alguém, você tem fé? Eu digo, eu não tenho fé não, vai sobrar para você. Olha aí. Glória a Deus. Irmãos, independentemente da fornalha que nós estamos passando, vamos acreditar em Deus. Independentemente de alguém que quer nos empurrar lá dentro. Não, vamos temer não. Aqueles jovens, eles estavam, a Bíblia não mente, quanto morrer é lucro. Se eles morressem no fogo, não, eles iam direto para o céu, para o descanso eterno, o repouso. Mas Deus assinou embaixo, eu vou mostrar para você. Inverter os valores aqui. Você sabia que Deus só trabalha onde tem fogo? Onde não tem fogo, Deus não trabalha. Estudando a Bíblia, é interessante isso aí. A enfermidade não aguenta fogo, o demônio não aguenta fogo. Não. Não aguenta não. Confusão, vizinho incrédulo, bagunceiro, não aguenta fogo. Eu testemunho isso para a glória de Deus. Os jovens foram naquela convicção, irmãos. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os homens que lançaram os jovens na fornalha. Verso 22. O risco era notório. Já havia sido dada pelo rei extermínio para os jovens. Era uma ordem diabólica que saiu na boca do rei. Vão matar os rapazes. E vocês estão ordenados a jogar eles lá. Mas morreram. Quantos que já morreram? Não quero aqui me exaltar com isso. Quantos que já morreram? Porque tentaram insultar o nosso Deus contra nós. Deles já foram faz tempo. Não é porque a gente mata. É porque insulta a nossa fé. Nós estamos no lugar certo. A gente conhece tanta coisa. Eu já cheguei em lugar para trabalhar que obreiro disse, não quero trabalhar com você. Não preocupa comigo não, meu filho. Não preocupa comigo não. Não preocupa não. Quer jogar no fogo? Mas o Deus do fogo é conosco. O Deus do fogo é conosco. Eu ensinei, a fidelidade a Deus na hora da adversidade revela quem de fato nós somos. Foi por isso que Salomão disse em 24:10, né? Se te mostra frouxo no dia da angústia, tua fé... Lê na sua Bíblia aí. Provérbios 24:10. Se te mostra frouxo, é porque sua fé é pequena. Um Deus que confunde o inimigo. Glória. Em uma conjuntura onde não teria outro final, a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães, não temos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. No verso 24, 3 e 24. O rei não estava vendo 3, mas 4. Oh, aleluia. E o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o quarto homem. Mas para a igreja, ele era o primeiro. Pois já estava lá, esperando os 3, para que o fogo não lhe fizesse mal. Olha aí que lindo, igreja. Que maravilha. Para o rei, era o quarto, mas para nós e para os jovens hebreus, ele era o primeiro. Porque se os jovens tivessem jogado lá, sem ele estar lá, o primeiro, que o rei achava que era o quarto, eles teriam sido queimados. Não é isso?
tinha sido ordenou que jogasse eles lá já estava um. E nós acreditamos que é o próprio Senhor. Porque na antiga aliança, igreja, você que nos acompanha, na antiga aliança, o anjo do Senhor é o próprio Senhor. Aí na antiga aliança era chamado o anjo do Senhor. Mas é o próprio que já estava lá na fornalha para a glória de Deus. E vemos isso aqui, irmãos. Eles jogaram 3, mas estava havendo 4. Oh, aleluia. Nós temos vários testemunhos, Brasil, outros países, de pessoas que vieram fazer o mal ao cristão, e eles fizeram o mal e não foi a pessoa certa, porque ele vê outra pessoa, e Deus permite ele ver outra pessoa, e ele faz o mal com outra pessoa, não é com aquela pessoa destinada. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Assim, jogaram 3. Agora pense só, irmãos, uma reunião, muita gente lá reunida, e aí viram todo aquele povo de Acmanel, estou na palavra. Eles viram pegar 3 homens e jogar na fornalha. E o rei disse: para, não foram 3, eu estou vendo agora 4. E agora? Aleluia. Venha, tira. Aí tiraram. Aí estudando a Bíblia, nem esse cheiro de queimado não ficou neles. Não ficou nem cheiro de fogo. Aleluia. Este é o Deus que nós servimos, que não nos deixa nada queimar, não deixa nada acontecer conosco, quando nós temos Ele como base, princípio nas nossas vidas. Nós vemos aqui, não importa a circunstância que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. Nós vemos muito engano no ser humano, irmãos. Esses dias, eu não gostei daquela igreja. Não, você não precisa de gostar da igreja, não. Você tem que ter temor no coração. Vejamos aqui. Não importa a circunstância que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, serem por Ele honrados. Não, eu não gostei, mas eu gostei de Jesus. Ele nos honra, Ele nos guarda, Ele nos zela, Ele tem tudo melhor para conosco. Esses dias, há um debate muito grande sobre contribuições. Há um debate, onde você chega, não está sendo mais pregado o evangelho, é renda, é a contribuição. E depois da teologia do diabo, você tem que foi ensinado, você tem que dar tudo para você ter o que é seu. E eu tenho entrado, aonde eu chego, é comércio, é farmácia, é rua. Esses dias eu estava ali no Cine, Deus me levou lá, e Ele gosta de me levar. Quando eu chego lá, todo pastor é ladrão. Não, que eu não te roubei nada. E abro a minha boca e falo. Mas o que é de gente, irmãos, que eles fizeram, não honraram mais o Senhor com as primícias. Eu não estou aqui pedindo dinheiro você não. Pedindo dinheiro não. Eu estou falando para você Bíblia. Você deixou de honrar o Senhor com algo que é você que tem que honrar, não é eu. Eu estou pedindo para me honrar, é o Senhor com que eu posso honrar. O que é de pessoas que deixaram os seus compromissos. Vocês dizem aqui no espetinho, a gente deparou com o Senhor, que Ele está doando cesta no lugar do dízimo. Eu disse, não. Eu sou pastor há muitos anos, eu não lhe roubei, tenho certeza disso. Levantei a minha voz e eu estou querendo pegar ele ali de volta, em nome de Jesus. Aí eu escutei alguém dizer assim, o negócio dele não está bem, o trabalho dele está fracassando. Eu digo, fica tocando nos olhos de Deus, chamando pastor de ladrão, em vez de honrar. Irmãos, nós tem as falhas de alguém, mas nós estamos pedindo a Deus para não cair nessa falha. Essa fornalha da contribuição, irmão, Deus não vai deixar o diabo me jogar nela, não. Eu estou pedindo, não, deixe não, Senhor. Mas tem alguém querendo nos empurrar, de uma forma ou de outra. Mas nós estamos aqui
para a glória de Deus. Quantas pessoas, irmãos, isso aí está notório. Ele não agradeceu, ele não rendeu mais ao Senhor, ele não honrou mais a casa do Senhor. Isso aqui é onde eu tenho chegado. Ontem mesmo eu cheguei ali, estava essa questão da contribuição, e eu levantei minha voz. Eu digo, Jesus manda pregar o evangelho. Contribuição é uma oferenda, é um reconhecimento, mas aí está um negócio aí errado de forma diferente. Pastor, tem a ver com o nosso assunto? Tem, irmãos. Ele não foi oferecido salário e faculdade de graça lá? Então tem a ver com finança. Só que nós não queremos. Queremos as coisas de Deus. Deus entra conosco na fornalha. Na visão de Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha. Porém, para Deus era um cenário propício para um milagre. Oh, glória! Babilônia estava vendo uma queima de arquivo do Deus forte. Mas nós estamos vendo um cenário de milagre. Era hora de socorrer os 3 jovens hebreus que demonstravam fé e confiança no Senhor. Daniel 13:18. A presença de uma quarta pessoa inquietou o rei. Afinal, ele tinha mandado lançar 3 homens na fornalha e não 4. Então, ele entende que algo sobrenatural estava acontecendo dentro daquela fornalha, como nunca antes havia acontecido. Já no verso 25. Diante de tudo que estava acontecendo, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha e reconheceu diante de todos que o 4º elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o anjo do Senhor. Hoje o 4º homem está conosco, nos livrando das fornalhas do mundo continuadamente. Aí. Mas nós temos a vitória. As Escrituras encerram a história sobre estes 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhe fez prosperar na província da Babilônia. Capítulo 3, verso 30, Daniel. Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Não importa, irmão, o que aconteça na vida, irmãos, que eu tenho dono. Eu descobri uma coisa na minha vida, que o meu Deus é vivo. Eu descobri uma coisa na minha vida, que tudo que começa tem fim, graças a Deus. E eu quero agradecer a Deus por isso. Nós vemos aqui, irmão, Deus, Ele é muito forte em nos ajudar. Deus é o escape das aflições da vida. Depois, o Senhor livramento, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Já no verso 29. Deus quer que sejamos submissos a obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Sempre no Senhor, somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Surgem as dificuldades, os problemas em qualquer área da vida para ver você. Mas se você persistir, aqueles jovens poderiam ter pedido conta para voltar. Não era obrigado eles ficar na casa do rei, era? Você já leu na Bíblia que era obrigado eles ficar lá? Não. Eu já pelejei para se eles podiam fugir, se eles podiam para isso. Trabalho. Porque na casa do rei não tinha só um serviço para fazer, né, meu Fred? Tinha muitas coisas a servir. Agora é para cá. Não. Você vai fazer isso, pronto. Aconteça o que aconteça, rapaz, é o seguinte. Deus vai nos dar vitória. Consistência de caráter, obtemos sucesso e vitória diante dos inimigos. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, mas o Senhor foi lá e livrou ele, deu graça a ele, honrou ele. E é este Deus
que nós servimos, igreja. Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo, a deixar de confiar e adorar o Senhor Deus. Eita! Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Oh, glória! Maravilha de Deus! Diante de todas as dificuldades, o Senhor tem nos conduzido e estamos aqui para agradecer a Ele. E não conte comigo, igreja, para contar problema. Conte comigo para nós agradecer a Deus. Deus é nosso socorro bem presente na angústia. E à noite, se Deus permitir, nós estamos aqui com um grande culto na palavra de Deus. Venha, traga um convidado, traga a sua família e sejamos fortes, abençoados em nome de Jesus. Então que Deus abençoe, guarde. Só alegria e só vitória. Aleluia. Louvado seja Deus nesta manhã por este ensinamento, que nós possamos estar a cada dia firmados neste Deus que nos livra das fornalhas, seja ela qual for. Louvado seja Deus. Vamos encerrar nesta manhã. Convidar o diácono orando, encerrando. Louvado. Feliz agradecendo a Ti, Senhor, por esse maravilhoso ensino. Meu Deus, que Deus possa abençoar, Senhor, cada um dos Teus filhos, Senhor, que veio até aqui para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, por muita alegria, nós estamos aqui te agradecendo, meu Deus, e abençoa, Senhor, o trabalho, para que o trabalho ele não seja nosso, mas é do Senhor, para que esse trabalho crescer mais, para que possa ir falando esta manhã, somos alegres com Tua presença neste lugar, que o Senhor fica conosco, que abençoa, Pai, não só agora, para sempre, e vai despedindo cada um, meu Pai, para seus lares, leve em paz, livra dos mal, dos homens sanguinários, dos homens da bala perdida, defende, Senhor, dos acidentes, de toda a força do mal, a força contrária, seja repreendida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus.